Bom dia, bom dia. Bom dia, eu sou o Técio. Que bênção, que precioso. E antes que você saia correndo por causa dessa fumaça, nós já vamos resolver isso, tá? Dá uma olhada para cá para frente, você está vendo guarda-sol, rede, você está vendo tochas. E eu queria que você pudesse entender que essas 3 tochas, elas representam a nossa série. O quê? Corpo, alma e espírito. E elas precisam, para que nós possamos viver todo o potencial que Deus tem para nós, estar o quê? Ligado, aceso, o tempo inteiro. Quando você não tem uma delas, inevitavelmente, a minha e a sua vida vai entrar em desequilíbrio. Não tem chance. E manter uma acesa é o que a gente vai tentando, pelo menos uma, pelo menos a do corpo, eu vou malhar, eu vou manter pelo menos a atividade física, mas o seu espírito e a sua alma existem. Você é um ser, corpo, alma e espírito. Deus falou conosco já sobre isso durante todo esse mês, e o nosso pensamento hoje vai girar em torno de como equilibrar as 3 coisas. Eu queria que a cena que você mantivesse fosse das tochas acesas. Não vamos deixá-la para que realmente a gente não polua mais do que já poluiu. Mas essa é a visão. Eu e você vivendo uma vida equilibrada. Todo o potencial dessas 3 coisas juntas, do meu corpo, da minha alma e do meu espírito, é que vão fazer com que você e eu, preste bem atenção, possamos alcançar a plenitude do projeto que Deus tem para você e para mim. O desequilíbrio vai nos roubar isso, vai nos tirar isso. E Deus deseja que nós funcionemos de maneira plena, completamente energética, cheio de unção e poder para cumprir a nossa missão no mundo. Mas nós precisamos ser honestos que, seja você cristão ou não, nós estamos vivendo um desequilíbrio nessa área. E o nosso alvo hoje é tentar te ajudar a manter equilibrado as 3 coisas. Hoje é o último momento dessa série, a última palavra, e nós queremos realmente contribuir, ajudar você a buscar essa vida onde as 3 áreas estão acesas, trabalhando juntas, permitindo que você viva de maneira abundante. Esse é o nosso plano nessa manhã aqui. Eu tenho 47 anos de idade, eu sou casado com a Marta, 21 anos. Temos 2 filhas, Lara e Radassa, e eu tenho aprendido sobre isso. A grande verdade é que, com o passar dos anos, eu tenho vivido uma grande batalha nessa área de equilíbrio. Quando eu tinha 33 anos, eu era pastor nessa igreja. Eu cheguei aqui aos 29 anos, eu e Martinha. Martinha é uma menina de 23 anos, nós não tínhamos filhos. A igreja tinha 90 pessoas. Nós tínhamos um sonho, e nós temos um sonho. Quando estávamos cantando, adorando ali, eu chorava muito, e eu chorava, me emocionei muito, porque eu não sei se Deus vai nos dar esse novo lugar, mas eu já imaginava a gente nesse lugar que não sai da nossa mente. E eu vi uma multidão de pessoas chegando, todos os lados. E Deus me falava, olha, quando você tinha 29 anos, e eu movi vocês para cá, era para que vocês pudessem se unir a uma grande multidão de salvos nessa cidade, de pessoas que vão realmente fazer o que for possível para que pessoas possam conhecer a Cristo e ter uma vida abundante. Gente, eu creio nisso, eu anseio isso. E nesse afã, nesse anseio, você imagina, eu tenho 47 anos, eu acredito que hoje eu tenho uma vida bem mais equilibrada do que quando eu tinha 29, quando cheguei aqui. Porque eu comecei muito acelerado, eu saí de uma igreja em Curitiba, era uma igreja muito grande, a gente o tempo inteiro na ativa, pegada forte, 2.800 pessoas, hoje ela tem mais de 12.000 pessoas lá em Curitiba. E eu cheguei aqui naquela igreja pequena e eu comecei a trabalhar fortemente com a Marta, muito intensamente. Queridos, os anos foram passando, não precisou mais do que 3, 4 anos. Eu peguei toda a equipe, levei para São Paulo, e a minha visão naquele tempo, aquilo que Deus estava colocando no meu coração era: leva
a liderança toda para fora do estado do Rio Grande do Sul. Eles precisam conhecer outras realidades de igreja, né? O que está na mente que eu estou colocando no seu coração, faz com que eles vejam. Eu levei para Curitiba, levei para São Paulo, e naquela semana, foram 4 dias que nós passamos, ou 3 dias e meio, eu dormi 4 horas. 4 horas. Eu não só não dormi, como eu não deixei ninguém da equipe dormir. Eu chamava um de madrugada inteira. Eu queria falar, eu estava empolgado, eu sonhava, eu olhava para frente. E era aquela coisa, quando nós chegamos aqui, fomos avaliar aquela semana de benchmarking lá com aqueles irmãos daquela igreja. E eu estava sentado na mesa, ao redor da mesa, e conversando, e a gente sonhando, o que Deus tinha falado, aprendido. E na hora que eu levantei, travou tudo. Travou, literalmente, nessa posição travou. E aí eu fui descobrir que eu estava com uma discopatia degenerativa. Entrei por um processo de dor profunda, tremenda. Eu lembro bem que a Marta falava para mim, Té, está acelerado demais, Té, está acelerado demais, Té, eu não aguento esse ritmo, Té, está acelerado. Mas eu não ouvia a Marta. A minha mãe ligava para mim e dizia, Tércio, como é que você está? Como é que está a sua saúde? Mães tratam a gente, mesmo com quase 50 anos, como se fossem crianças, né? Imagina eu com 29, 30, ela fala, filho, como é que você está? Você tem que se cuidar. Mamãe, eu estou me cuidando. Filho, como é que você está? Mamãe, é que tem muita coisa para fazer. Mamãe. Resultado, eu fiquei 3 meses afastado, com a coluna travada, não conseguia me mover, gente. Foi terrível. E naquele tempo, minha mãe mandou um livro para mim. Eu li aquele livro em 3 meses e eu entendi o que Deus estava falando comigo. Era a arte de virar o jogo no segundo tempo da vida. Foi uma revolução na minha vida. Mas a gente lê muita coisa que vai caindo a ficha com o tempo, não é assim? Então, aquele livro entrou, eu não sabia. O efeito dele foi, vamos dizer, gota a gota. Com o tempo, eu fui entendendo o que aquele livro queria dizer para mim. Mas eu assimilei grande parte daquilo, levantei, me senti bem, voltei a trabalhar. E, gente, incrivelmente, 3 meses depois, eu estava do mesmo jeito. A nossa filha tinha recém-nascido, eu tinha um compromisso de que eu não iria, estando na cidade, dormir, acordar, sair com ela dormindo, chegar e ela ainda dormindo, ou já dormindo, melhor dizendo. Isso começou a acontecer, a Laila, a Marta grávida, da Radassa, e aquela loucura, e eu de cima para baixo nessa cidade, visita aqui, visita ali, bate escanteio. Hoje a gente tem banda, naquele tempo a gente fazia louvor, a gente pregava de manhã, pregava à tarde, pregava quarta-feira, fazia o estudo bíblico da EBD. Eram 6 atividades só de estudo durante a semana que a gente tinha que preparar. Vinham para o louvor, ensaiava o louvor, ministrava o louvor, porque era pouca gente. Então aquela história de cabecear, ir para a área, ir para o gol, defender, isso é a vida de um líder, de um pastor no início da jornada. E eu muito empolgado, Deus, para tudo. Para tudo. E aí aquela crise segunda me leva a um estágio pior. Você tem que fazer a cirurgia. Ou a sua filha vai nascer a segunda e você não vai ter a chance. Eu tinha 33 anos. Era isso, né, Martim? 33. Você não vai ter a chance de carregar se quer a sua filha no colo. Eu passei pelo processo cirúrgico, coloquei 2 discos de titânio, 6 parafusos, eu tenho isso aqui, né? E dizendo, Deus, mas atividade física, eu quero continuar praticando esporte e tudo mais. No final dessa história, amado, Deus foi mexendo e me curando de dentro para fora. Eu quero começar essa mensagem dizendo para você que de lá para cá, 15 anos se passaram. E eu entendi que isso é uma tensão na minha vida. Tem problemas para serem resolvidos na vida da gente que tem que ser resolvido, mas tem tensão, e o meu tipo de personalidade isso é uma tensão. O tempo inteiro eu tenho a tendência de... E Deus fala, cara, eu preciso te construir nisso, eu preciso te ajudar nisso, porque senão você desequilibra a tua alma, você desequilibra, começa a vir ruído de tudo quanto é lado. Não sei se você se percebe nisso, mas quando você não dorme bem, você fica irritadiço. Quando você está desequilibrado, numa loucura de vida, preocupado com a empresa, e corre para cá, corre para lá, você não tem tempo para olhar nos olhos da tua esposa. Teus filhos falam e você dá patada. E você começa a ficar uma pessoa quase que insuportável dentro de casa. E como na minha questão, isso é uma coisa que eu levo muito a sério, eu não posso pastorear ninguém se eu não pastorear bem a minha casa, a minha esposa e minhas filhas. Então essa tensão aumenta dentro de mim.
de poder me submeter ao Espírito Santo e dizer, Deus, trabalha na minha vida e me ajuda a viver um equilíbrio na questão da minha saúde física, não é? E nesse processo, você imagina os altos e baixos que eu vivi, no meio das crises que a igreja passou, no meio das vitórias, as emoções iam lá em cima, iam lá embaixo, e nesse período vai e engorda, aí emagrece, uma batalha, uma guerra, e eu tenho entendido todos os dias. E se não for a graça de Deus, meu Pai do céu, eu quero dizer que eu estou num momento bom, quero falar isso, estou num momento bom na minha vida. Eu tenho conseguido dizer não, eu não conseguia dizer não, eu achava que eu era o cara que resolvia tudo. Eu comecei a descobrir que a equipe com que Deus foi colocando ao meu lado é muito melhor do que eu. É verdade. São muito mais capazes que eu. Que eles têm dons que eu não tenho. Que eles podem lidar com questões bem mais, com mais sabedoria do que eu. E eu fui entendendo o meu lugar dentro desse ministério que Deus tem nos confiado aqui. Hoje eu sou muito grato a Deus pela liderança dessa igreja, pelas pessoas que servem aqui. E eu sei, tem um lugar que Deus me colocou e que eu tenho que cumprir, mas eu não preciso assumir lugares que não são meus. Entender isso é um mistério. Compreender isso é grande desafio. Naquele tempo, então, queridos, a liderança viu o meu estresse. Eu lembro que mesmo antes de tudo acontecer, a liderança me chamou. Ele falou, pastor, está demais, a liderança. Aí não era Martinha em casa, nem minha mãe, era a liderança. Me parou, era férias em julho. Falou, pastor, você tem que parar. Eu falei, não, cara, não preciso parar. Está tudo bem, vamos lá, a igreja não pode parar, vamos lá, vamos lá. E aí Deus me parou. Deus me parou. Então, naquele ano, Deus me parou 60 dias. Depois, a minha recuperação durou mais 6 meses, que eu era quase que um Robocop. 3 meses, literalmente, a Martinha me dava banho, me levantava, me colocava para dormir. Foi realmente assim, um grande desafio. Agora, o mais interessante, que a Martinha é uma heroína mesmo, glória a Deus, a minha mãe veio ajudar, quebrou o pé. A Martinha teve que cuidar de mim, da minha mãe e do bebê que tinha recém-nascido, a Radaz. Estava grávida, né, Martinha? É, a Lailinha. Mas eu digo assim, quando... Tá bom, então, mas você é um herói. Uma heroína. Glória a Deus. Não foi fácil, não foi fácil. 2 anos atrás, quando voltei dos Estados Unidos, na minha cabeça, eu já expliquei isso para a igreja, eu achei, poxa, nós ficamos 8 meses fora estudando, lá nos Estados Unidos, agora eu tenho que voltar, tenho que trabalhar mais do que antes. É rápido para mim, na minha personalidade, é rápido para mim. Entrar de novo. Aí eu acelerei a minha vida, acelerei a Martinha, acelerei as meninas, acelerei os pastores dessa igreja, as esposas dos pastores, as famílias deles. Eu falei, vamos gente, vamos. Os líderes de célula, coitados, começaram dizendo, não aguento não, o ritmo aí não dá não. Aí vocês lembram o que aconteceu? Nós pausamos a terça-feira. Deus falou forte comigo, chamei os pastores, pedi perdão para ele, para as esposas. Perguntei para as esposas, tive coragem de dizer, vem cá, como é que está o ritmo em casa? Falei, pastor, não aguentando não. Nossos filhos não veem mais o pai, não veem mais... Gente, que loucura é essa? E eu era o responsável. Eu. Vamos parar tudo. Porque não adianta ganhar o mundo inteiro e perder a alma, amados. Não adianta. A gente precisa cuidar de dentro para fora. É de casa para o mundo. Pedi perdão àquelas esposas de pastores, nossas filhas amadas aí, discípulas. Reunimos a liderança da igreja. Admiti isso publicamente aqui, falei, vamos parar, terça-feira nós vamos devolver para as famílias, para que as famílias possam pausar mais, ter mais tempo, porque quarta já tem célula, então estava aquele ritmo, lembra disso, gente? O que eu quero dizer é que isso é uma tensão que nós temos que estar atentos, porque, amados, Deus quer que eu e você tenhamos uma vida equilibrada, para viver de forma abundante essa vida. Gente, se eu não me equilibrar, se você não equilibrar, eu vou dar 60% do que Deus quer que eu dê. Você concorda com isso? Você vai dar 40%, 80%, mas não vai dar o 100%. Porque é só equilibradamente que a gente cumpre a missão de maneira completa. Então eu quero que você diga para a pessoa que está aí do seu lado, mas diga mesmo, tá? Diga assim, ó, Deus nos criou para vivermos não só em alta voltagem, mas em baixa voltagem também. Diz aí. Diz para ele. Como é que você segura um empresário como Paulo?
que tem uma rede de empresas no Brasil e fora do Brasil, Paulo, e você tem que viver uma vida equilibrada como pai, como marido, cuidar da tua esposa querida, dos teus filhos. Como é que faz isso? E todos nós temos que administrar coisas, pessoas. Essa é a vida. Como viver isso? Você está preparado para hoje? Oh, Deus, ajuda. Eu quero dizer para você que Jesus é o modelo. Jesus é o meu modelo, gente. Jesus é o padrão, é Ele. Preste atenção. Você consegue olhar no Evangelho e ver Jesus se movimentando nas aldeias? Né? Eu tive o privilégio, nós tivemos alguns aqui, vários, de conhecer lá Cafarnaum, aquela região, a Galileia, onde ele realizou o ministério, sair de uma aldeia para outra, né? E ele ia andando, ele ia fazendo, ele ia curando paralíticos, coxos, cegos. Você imagina, eu penso nele, né? E eu fico, mas cara, quanta atividade Jesus tinha. Se tem uma coisa que Jesus não era preguiçoso. Recado para os preguiçosos: não tem preguiça. Agora, você lembra? Leia o Evangelho nessa perspectiva. Abraão, lê lá. Estava intenso, o negócio era milagre para cá, para lá, e multidão, não sei o que e tal. Quando terminava aquilo, Jesus falou, eu tenho essa imagem assim, ele ia saindo, tinha terminado a obra, aí ele subia para o monte. Você lembra o que ele ia fazer? Ele ia o quê, gente? Orar. Ele ia o quê? Ele estava descansando o quê quando ele estava orando? O Espírito, o que mais? Você acha que ele pesava a alma dele de tanta gente com problema derramado para Jesus ou não? Ele estava descansando o espírito, a alma e o corpo. Ele estava parando, ele estava dizendo, opa! E ele estava discipulando os discípulos, para que os discípulos pudessem entender o ritmo da vida. Que não é só trabalhar, que não é só correr atrás das coisas. Jesus parava para se reequilibrar, para ajustar os ruídos, para que ele pudesse voltar e fazer mais e melhor, gente. Mais e melhor. Hoje nós estamos vivendo um percentual enorme de pessoas estressadas. Gente incrível, doentes emocionalmente, né, com burnout. E essa questão do burnout, que é o termo que foi dado aí por um dos psiquiatras aí na história, ele é um esgotamento profissional. Tá, querido? Caracterizado o quê? Por um distúrbio psíquico, pela questão da tensão emocional e estresse provocados por condições de trabalho desgastantes. E essa síndrome, ela reflete o que nós temos encontrado aí na cidade, talvez aqui dentro, né? Que é o que? É gente estressada, é gente acelerada, é gente nervosa. Gente, às vezes no trânsito você... Né? Eu não estou dirigindo a Martinha, mas às vezes ela quer dar entrada e o cara não só não para, quando depois ele dá uma acelerada, ele para, ele abre o negócio. Mas ela só tentou dar um pisca assim para entrar. Como assim? Parece uma loucura. E agora presta atenção que eu quero te dizer uma coisa, eu quero te abrir os olhos hoje em nome de Jesus. O pior, sabe o que é? O pior é que tem uma distorção na nossa sociedade. Na verdade, nós estamos vivendo uma cultura de elogiar o pecado do excesso de trabalho. Engraçado, né? A gente hoje olha para a pessoa que tem sobrecarga de atividades e a gente confunde. E a nossa sociedade está vivendo exatamente assim. Existe uma certa admiração por aqueles que não tem tempo, aqueles que não podem. E aí, querido, deixa eu te dizer, se você foi treinado interiormente, se você foi massivamente elogiado pelo fazer, pelo produzir, na sua construção emocional, sabe o que acontece? Para você agrava, para você piora, porque o teu senso de valor está grudado no fazer. E aí, você vai fazer mais, e mais, e mais, e mais, e mais. E sabe o que acontece? Você nunca vai se achar valioso. Porque existe um problema de identidade, de senso de valor que precisa ser encontrado em Cristo. Eu e você, lembra dessa palavra? Não somos o que nós fazemos. Vamos dizer isso juntos? Eu não sou o que eu faço.
Eu não sou o que eu tenho. E eu não sou o que dizem que eu sou. Assim, eu sou. Fala assim, filho, filha. Amado, amada de Deus. Amém? É isso, amado. Não tem nada a ver com o que a gente faz. Olha a pesquisa. Olha só a pesquisa. A Organização Mundial da Saúde alerta que uma em cada 4 pessoas sofrerá com um transtorno da mente ao longo da vida. Quando eu li isso, eu repreendi. Eu não aceito. Senhor, eu repreendo esse nome de Jesus. Mas é sério. Conta aí. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Só aqui 3 já estão doentes, vão ficar doentes emocionalmente. Está amarrado em nome de Jesus. Não podemos aceitar isso, gente. Mas essa pesquisa não é loucura, ela foi feita com base numa realidade já existente. É dramático. Zé, é ou não é dramático, doutor? É dramático. E temos que cuidar disso. As pesquisas ligam, olha só que interessante, os transtornos mentais a diversas fontes. Eu quero aqui chamar a atenção aos teus filhos agora, tá bom? Só que eu vou dizer uma coisa para você, seu filho só vai mudar se você, pai e mãe, mudarem. Olha aqui que ele fala assim, o excesso de estímulos é uma das causas. Aí ele fala, na era da hiperconectividade, as pessoas estão sendo atingidas por uma avalanche de informações na forma de mensagens instantâneas, WhatsApp, e-mail, alerta de compromisso, notícia em tempo real e aplicativos de todos os tipos e gêneros. A informática fez com que tivéssemos mais controle sobre a nossa vida, mas isso implica numa maior carga cerebral. A neurocientista Carla Tiepo, professora da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, adverte: estamos o tempo todo sendo lembrados do que não fizemos, das tarefas que não cumprimos, das ligações que não atendemos e dos e-mails que não o quê? Respondemos. E a falta de habilidade em lidar com isso tem levado ao estresse e a distúrbios de ansiedade e de humor. Essa semana eu perdi o meu celular. Domingo ele desapareceu. Gente, com toda integridade, domingo, segunda e terça, eu achei que estava faltando um pedaço de mim. Aí, quarta-feira, sabe o que aconteceu? Descanso. Descanso. A minha alma começou a descansar. A minha alma começou a entrar num low, sabe assim? Na quinta e na sexta eu já estava orando para não achar aquele negócio. Aleluia, glória a Deus. Quero me livrar disso aí. Eu estou falando sério, gente. Infelizmente, entre aspas, a minha filha achou. Aí sexta-feira me devolveu. Mas até hoje, eu quero te dizer isso. Eu estava tão focado na mensagem, eu falei, não vou deixar nada tirar. Eu não abri um WhatsApp, você mandou, você está esperando até hoje, vai ficar lá. Porque eu estou entendendo. Eu não vou me entregar para isso. Eu não vou ser um dos 4, nem você, em nome de Jesus. E nós vamos orar para que não tenha nenhum. Está entendendo? Isso não é brincadeira, gente. Isso é sério. Mas eu tenho uma boa notícia hoje. Jesus nos dá uma boa notícia hoje. A palavra nos entrega hoje uma maravilhosa notícia. Você quer? Eu hoje quero te dizer que Deus vai nos apresentar uma dádiva. Diz aí, Deus tem uma dádiva para você. Deus tem uma dádiva para a sua vida. Viu, Sandrão? Sabe como chama? Shabat. Diz para ele, Shabat. Shabat. Do hebraico. Gente, nós precisamos olhar para a vida que Deus nos confiou com responsabilidade. Presta bem atenção, ouça bem, com responsabilidade. Mas não é só responsabilidade, tarefa, compromisso, produzir, fazer, construir, edificar. Cansou? Não é isso só, gente. Claro que Deus tem tudo isso para você e para mim. Mães, pais, presta atenção. Tua família precisa de você, em nome de Jesus. Por favor, pai e mãe. Pai e mãe, por favor. E eu quero deixar claro isso aqui mais uma vez. Eu e a Martinha não somos contra a mulher trabalhar fora. Tem nada a ver isso. Tem nada a ver isso.
Se Deus te deu capacidades, habilidades, usa para a glória de Deus, mas preste atenção, se você é mãe, você não pode inverter as prioridades. Isso é brincadeira não. Os nossos filhos estão adoecendo, não é por falta de coisas, gente. Não é por falta de coisas. Não é por falta de coisas materiais, não. Eles estão adoecendo por falta de amor nosso, de tempo nosso, de olhar nos olhos, de ouvir o coração. Dizer, filha, eu estou aqui, qual é a tua batalha, Empresários, empresárias, homens, mulheres, jovens, adolescentes, crianças, idosos. Deus nos dotou de capacidades, presta atenção, personalidade, paixão, um conjunto de experiências de vida, uma fundação soberana que é a nossa história, onde Ele vem e constrói o nosso futuro em cima daquela história, pai, mãe, onde eu nasci, a cidade, as doenças que eu tive ou não. Deus está no controle de tudo, para que você e eu construamos um mundo melhor, mas presta atenção, não é um mundo melhor para mim, é um mundo melhor onde Deus é o Senhor desse mundo e a glória dEle está se manifestando através da minha vida nesse mundo. Onde eu estou usando a minha capacidade, meus dons, minha empresa, é o que eu sou, para aproximar pessoas a Deus. Mas nós precisamos entender, queridos, que viver a vida nesse ritmo alucinado, totalmente focado em fazer, conquistar, é desequilibrado. Porque Deus também nos deu uma dádiva. É um presente. É graça. É o Shabat. E eu quero dizer assim, de cara mesmo, que nós não vamos entrar em nenhuma questão aqui religiosa do Shabat. Eu vou explicar daqui a pouco por quê. Porque eu, particularmente como pastor, não entendo a criação do Shabat na lei. Eu entendo em Gênesis capítulo 1, 2, quando depois de fazer tudo, Ele criou. Naquele tempo não tinha lei, naquele tempo não tinha religião, naquele não tinha nada disso. Então entenda que nós vamos trabalhar com o princípio do Shabat. Não estamos falando aqui, para mim todos os dias são santos no Novo Testamento. Vai ler Corinto, vai ler lá, tá? Agora, o princípio do Shabat, que é o dia de parar todo o trabalho, você vai ver que isso foi criado lá no Gênesis. Deus fez a criação em 6 dias, e no 7º Ele, Shabat. É isso. Então eu preciso dizer isso aqui. Aplicar o princípio do Shabat é uma coisa tão séria, porque quando você não aplica o princípio do Shabat, eu quero te dizer que você está colocando a sua vida em risco e a vida dos que estão em sua volta em risco. Ao mesmo tempo, um alerta àqueles que querem viver a vida apenas na baixa tensão também aqui. Desprezando todos os recursos que Deus confiou a você para impactar o mundo e a partir da sua casa. Então entenda você também que a sua preguiça, a sua acomodação, sua passividade, ela também coloca em risco a sua vida e da sua família. De novo a gente volta para qual palavra? Equilíbrio. O Éden era uma dádiva para o ser humano, para Adão e Eva, lembra? Um jardim lindo, perfeito, uma criação maravilhosa para usufruir. Eu acho que a rede foi criada lá por Adão. Acho que ele pegou uma árvore lá, eu não sei como, couro de animal, eu não sei como foi. Mas assim, tinha rede no Éden, certamente. Gente, tudo isso, você imagina animais, eu não sei se eles conversavam ou não, né, mas aí era demais aquilo. Tudo era o quê? Dádiva. Mas Deus chama o homem e fala o quê para ele? Ô meu irmão, você vai levantar e você vai ter que cultivar, você vai ter que trabalhar, você vai ter que produzir. Lembra? Dádiva e o quê? Responsabilidade. Dádiva e responsabilidade. O maná era uma dádiva. O povo no deserto, 40 anos, e Deus mandando maná para os cabras todo dia, que beleza. No 6º dia, Deus ainda falava assim, vou mandar em dobro, porque amanhã é o quê? Shabat, e vocês não vão fazer nada, vocês vão estar comigo full time, e não sei o quê. Mas eles tinham que ralar também, porque todo dia eles tinham que colher, não era? Responsabilidade também. No 6º dia eles colhiam em dobro, as cestinhas em dobro, para o outro dia. Então, claramente equilíbrio. Quando você olha para a eletricidade, eu estava conversando com o Rafael aqui, o engenheiro, e o amigo dele, sócio, e conversando sobre tentar colocar isso de uma maneira, na minha limitação, vou tentar passar isso para vocês, mas é como a eletricidade.
A eletricidade gera enormes possibilidades que facilitam a nossa vida, não é isso? Sim ou não? Ela é uma fonte de energia, poder, ondas o tempo todo, tudo tem um propósito de ser benéfico, mas a eletricidade pode ser também o quê? Perigosa e potencialmente até fatal. Concorda comigo? Sim ou não? Quando a energia sai, por exemplo, de uma usina, ela precisa de transformação antes de chegar na sua casa, na minha casa, senão ela que é boa, chega e ela vai queimar tudo, inclusive eu e você. Então presta atenção, Deus fez você e me fez com uma carga de energia, de potenciais, ok? Mas você está entendendo isso? De capacidades, de forças suficientes para entrar na casa de qualquer pessoa nessa cidade, no Brasil e no mundo e abençoar. Você crê? Eu creio nisso. Você pode chegar numa casa equilibrado, cheio dessa energia, que o Senhor faz algo tremendo lá através da tua vida. Agora, amado, presta atenção. Se você não estiver devidamente equilibrado, eu quero que você entenda isso. Vamos lá, pastor, como? Minha vida emocional está toda louca, eu não deixo Deus atuar nela, né? A minha vida espiritual, eu não tenho tempo com Deus no quarto secreto, minha vida está uma bagunça espiritual. Deixa eu falar, se você tentar fazer uma diferença no mundo, presta atenção no que Deus está falando, desse jeito, você vai fazer estrago. O Espírito está falando, não está com a gente? Você está entendendo o que Deus está falando? Você conhece o que é uma fonte ininterrupta de energia? Sabe o que é? É um instrumento, não sei se tem uma foto aí que vai aparecer. Aí, isso aqui. Aí de dentro tem um no-break. Você olha para isso, né? Existem vários tamanhos de fonte ininterrupta de energia. Eles chamam UPS. Quem lida com isso sabe o que eu estou falando. Presta atenção. Sabe para que ele existe? Ele existe para a energia nunca parar, presta atenção, nunca parar, mas também existe, faz uma relação com o Shabat. O Shabat existe para a sua energia, a minha energia nunca o quê? Parar. Mas também para a energia entra nesse aparelho e ela sai na potência que precisa sair para não causar estrago. Meu querido, o Shabat tem esse mesmo papel na minha e na sua vida. É uma dádiva de Deus. Eu fico pensando que o homem construiu essa máquina, porque olha que coisa, para garantir que saia a energia que entra ali melhor possível e para não deixar faltar energia. Então você imagina isso aplicado na minha vida. O Shabat é isso, é uma dádiva de Deus para não deixar a sua e a minha energia parar e para equalizar toda essa energia do corpo, da alma e do espírito e poder chegar lá de forma saudável e abençoadora. Então, querido, o Shabat é o dia para Deus regular nosso corpo, alma e espírito. Agora, como eu creio, presta bem atenção, como eu creio que no Novo Testamento Deus tem Shabat para nós todo dia, então já vai fazendo. Se você deixar para equalizar só no domingo, tua família vai se arrebentar. Só na segunda, só no teu Shabat. Deus quer nos equilibrar das nossas ondas interiores que estão desequilibradas. Quando eu parei em 2006, daquela crise toda, depois, com o tempo, eu fui entendendo a bênção daquela parada na minha vida. Deus queria me curar de dentro para fora. Deus queria me levar a uma vida equilibrada. Hoje a minha oração, sabe qual é aqui? Que Deus derrube mentiras, falsas crenças da sua mente. Por quê? Porque nós não paramos 24 horas no meio de uma semana de 7 dias, porque tem falsas crenças na nossa mente. Essa é a razão. Então eu quero hoje te convidar a perceber as verdades de Deus para que você saia daqui para viver o Shabat na sua vida. Pode ser? Nós apresentamos toda a problemática, a crise, agora eu quero te apresentar as verdades que vão te empurrar para o Shabat. Eclesiastes 3:1 diz assim: para tudo, há uma ocasião certa
Você consegue colocar o Shabat nisso aí ou não? Pensa na tua semana, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, 7 dias. O texto bíblico está dizendo que para tudo há uma ocasião o quê? Certa. Há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Você consegue ver o Shabat aí dentro, sim ou não? Deus está dizendo que há um tempo certo para todas as coisas que Ele criou. Então você pega o Shabat como um tempo criado por Deus e entenda que tem um propósito para a sua vida e para a minha vida. A palavra hebraica, Shabat, deriva do verbo hebraico Shavat. Frequentemente ele é traduzido, sabe com o quê? Descanso. Mas presta atenção, porque não é essa palavra, o sentido mais profundo e mais legítimo da palavra Shabat, sabe qual é? Cessar o trabalho. Cessar o trabalho. E é interessante porque a palavra moderna, em hebraico também, tem a mesma implicação de abstinência ativa e não passiva. Isso significa que a noção de cessação ativa do trabalho também é considerado como mais consistente com a atividade que Deus onipotente, realizou no 7º dia. Ele cessou o seu trabalho, presta atenção, descansou de toda a criação que havia realizado para começar a sua obra de providência. Guarda essa palavra, providência, nós vamos ver na frente. O texto bíblico diz que Deus abençoou e santificou, querido, aquele dia para cessar o trabalho. Agora, como já disse antes, observe que o Shabat, ele não é criado com base na lei. Tudo bem, gente? O primeiro Shabat bíblico tem a ver com o quê? Tem a ver, querido, com Deus criando e como Criador, preste bem atenção, Ele estava inaugurando e estabelecendo o ritmo em que a sua criatura, eu e você, deveríamos viver. Está claro, igreja? Está claro isso? Trabalhando 6 dias e aí no 7º, cessando o trabalho. Ok? Ativando toda a minha energia para produzir e no 7º dia desativando a minha energia. Presta atenção. Alta tensão e baixa tensão. Eu não posso ainda nem usar aqui produzindo e permanecendo, que é a palavra que nós usamos para o Novo Testamento. Produzindo, fazendo, mas diariamente parando para permanecer na fonte de toda energia. Esse é o ritmo. É essa a dinâmica da vida. O que o Espírito está falando com você? Olha lá. A gente vai estudando e vai percebendo, aí sim, em Êxodo capítulo 16, 26, 16, 29, depois Êxodo 20, quando realmente a lei é criada e o Shabat se torna um dos 10 mandamentos. Aí você pergunta, pastor, mas por que Deus estabeleceu o Shabat como um dos 10 mandamentos? A resposta é a seguinte, para mim, porque a lei foi o registro divino de tudo que ajudaria o ser humano a viver de forma saudável com Ele, consigo e entre nós. Por isso o Shabat está lá, porque Ele vai me ajudar a viver melhor com Deus. Ele vai me ajudar a viver melhor comigo. Ele vai ajudar a viver melhor com você. Tenha certeza. Deus vai ensinando. Quando Deus estabelece o Shabat para a nação de Israel como um dos mandamentos, Ele estava entregando então uma dádiva. Vamos lá então? O Shabat é pausar do trabalho por um período de 24 horas, a cada 7 dias, para nos reabastecer, permitindo que Deus reative em nós toda a energia a qual Ele nos deu, equalizando e tirando todos os ruídos da jornada. E aí, a menos que cada um de nós olhe isso como dádiva, mas como um princípio, um mandamento, querido, nós vamos viver constantemente desequilibrados. Então, Deus nos fez com um corpo e colocou em nós sangue nos olhos, amém? Como se diz por aí, para realizar, para conquistar, mas Deus também colocou em nós uma alma e espírito que anseia por descanso, por calma, por relaxar, por renovar, por contemplar. Qual a última vez que você contemplou? Faz tempo? De vez em quando eu pego as meninas, Martina, vamos lá para Cambará, acampar em Cambará.
fazer fogueira, marshmallow. Não tem não, marshmallow lá em casa. A gente tentou isso uma vez, mas não funcionou não. Mais coisa de filme, né? Mas deixa eu falar uma coisa para você. Sabe o que a gente faz? A gente deita e fica contemplando as estrelas. Ah, viu as Três Marias. Qual a última vez que você viu as Três Marias? Ah, você viu o Cruzeiro do Sul? Ah, contemplar. Quais as verdades que hoje de manhã Deus quer construir em mim e em você? Primeiro, Deus é o Senhor do tempo. E é Ele quem define as estações da nossa vida. Então, o Shabat foi uma definição dele para nós. Vou repetir. Deus é o Senhor do tempo. Não eu, não você. Nós estamos vivendo como se nós fôssemos o Senhor do tempo. Nós decidimos o dia de parar. Nós decidimos, presta atenção, olha o texto. Para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Aí ele começa. Tempo de nascer e tempo de... Eu falo um, vocês falam, tempo de plantar e tempo de... O que se plantou? Tempo de matar e tempo de... Tempo de derrubar e tempo de... Tempo de chorar e tempo de... Tempo de plantear e tempo de... Tempo de... Vamos lá, de espalhar pedras e tempo de... Tempo de abraçar e tempo de si... Tempo de procurar e tempo de desistir... Tempo de guardar e tempo de... Tempo de rasgar e tempo de... Tempo de calar e tempo de... Tempo de amar e tempo de... Tempo de lutar e tempo de... Aí você pode botar tempo de trabalhar, tempo de parar, trabalhar. Pode botar tudo aí. Ele está querendo trabalhar a vida e mostrar para a gente que quem é o dono da vida é Ele. Agora perceba, sabe o quê? Nesse texto, que quem define as estações da tua vida e da minha não somos nós, é Deus. Por exemplo, se eu fosse escolher as estações da minha vida, sabe como eu escolheria? Eu ia escolher só tempo de abraçar. Eu ia escolher só tempo de rir. Eu ia escolher só tempo de falar. São grandes, vocês também a história eu vi, aprendi a ouvir, né? E aí eu aprendi com a Marta, aprendi que a minha esposa tem necessidades. Eu sei cuidar do coração da minha esposa. Quando eu paro, simplesmente paro para ouvir a Marta. Ela fala, e depois eu não faço mais isso hoje, mas era assim, eu já vinha com a solução toda, como a maioria dos homens fazem. E ela só falava assim, mozão, eu só quero falar. Tá bom, eu fui aprendendo, olha que presente, que às vezes eu nem preciso falar. Ela só está abrindo o coração. Presta atenção, se eu fosse escolher, eu só ia escolher tempo de nascer, eu não ia escolher tempo de morrer. Eu não iria escolher tempo de amar, mas quem é que define isso, gente? Ou melhor, eu não iria escolher tempo de odiar, só de amar. Agora, nós precisamos entender, querido, que até aqueles que pensam que controlam a sua vida, chega o tempo de afastar, chega o tempo de chorar, chega o tempo de morrer, chega o tempo de odiar, chega assim. Eu já confessei aqui, né, que eu cheguei um tempo a odiar o Detran. Um órgão do governo. Sim, é porque eu me sinto tremendamente injustiçado. Eu estou levando uma punição por não poder dirigir, por multas que eu não cometi. Aí Deus, Ele não deixa você dar migué. Realmente, eu só cometi 2 multas naquele ano, mas eu vendi um carro. E quem é a responsabilidade de transferir o carro? É quem compra, certo? Mas quem mais é o interessado em que transfira? Quem vendeu. E depois vai lá no Detran e comunica, certo? Eu não fiz isso, e além de não fazer isso, eu mudei de casa e não mudei o endereço no Detran. As 4 multas daquela pessoa chegaram, chegou o aviso para entregar a carteira, só que no endereço anterior, e a culpa toda foi de quem? Vamos lá, ser franco, de quem? A original foi de quem? Foi minha. Eu só melhorei o ódio quando eu pedi perdão para o Detran, quando eu entendi isso. Fui eu responsável, cara. Agora, a segunda vez já não foi. Então aí, o meu coração quis de novo sentir. Não, sai da negação, Tess. Sentiu de novo. Isso é verdade. Porque eu fui fazer a reciclagem depois de 2 anos. Porque nisso caçaram a minha carteira. Quando eu cheguei para fazer a reciclagem, o cara falou assim, ó, esse papel aqui tinha que ser entregue no dia que você retiver a carteira. Eu falei, pô, mas eu fui 3 vezes lá, apresentei, eles falaram que era só quando eu fosse fazer a
Reciclagem, sim, mas acontece que agora que vai começar a marcar os 2 anos da... Então, agora, dia 9 de agosto, completa 4 anos que eu não estou dirigindo. Tempo de amar e tempo de... Eu não queria odiar o Detran, mas eu fiquei odiando o Detran. Aí Deus falou, o problema é teu, tu vai dormir com a cabeça quente, cara. O Detran não está nem aí para você. Processos e processos para provar tudo, mas nem aí. Indeferido. E Deus fala assim, tá aí, filho, indeferido de novo. Você está entendendo que a gente não controla nada? Quando você menos vê, sai uma emoção que não era para sair. Então a gente precisa entender, querido, que desta maneira, que Ele é o Senhor do tempo, Deus do tempo, Ele disse, você trabalha 6 dias e no 7º você pausa o trabalho. Pausa o trabalho. Ele é o dono da tua vida. Ele é o Senhor da tua vida, cara. Para com isso, para de dirigir a tua vida. Você não pode viver só em alta tensão, você vai se arrebentar e vai arrebentar os outros, cara. Para. Você já conheceu pessoas que vivem dando choque? Não, vive dando patada, tu fala, calma, esses dias aconteceu comigo isso mesmo. Aí eu falei, calma, vamos começar? Calma. Vamos lá. Porque a desproporção, e você vai tentar identificar, você vai tentar compreender o que está acontecendo, em muitas vezes, presta atenção, é isso aqui. É uma vida louca, alucinada, como se fosse uma máquina. Meu irmão, teu filho, tua filha, teu filho olha nos teus olhinhos, não entende por que você responde daquele jeito. Gente, Deus está falando. Deus não nos fez para sermos pessoas ingratas, queixosas, reclamadoras, murmuradoras. Não é nada disso. Nós podemos ter uma vida equilibrada, amém? Receba o presente, a dádiva do Shabat. Ele é o Senhor do tempo. Nós podemos descobrir como viver em meio a cada estação, querido, mas não podemos decidir a estação a qual nós vamos viver. Nós podemos aprender assim. O tempo de Deus foi nos dado para a gente poder se preparar. Descanse e você enfrenta a semana. Descanse e você pausa, enfrenta o hoje. Descansa. Hoje eu faço um movimento, eu e Martinha aprendemos isso. Não é nada místico não, viu gente? Mas se você quiser aprender, fique em pé. Vamos lá. É um exercício que eu faço, eu e Martinha. Eu inspiro, inspira. Solta. E quando você solta, você já percebeu que tem um terceiro, alguma coisa que aparece? Vamos fazer esses 3 movimentos? Vamos lá. E tem alguma estação que você entra, não tem? Para puxar de novo outro. Você percebe isso? Se não tem no teu, vai no médico. É para ter. O exercício é assim, ó. Quando você inspirar, você fala assim, Jesus Cristo, tá? Quando você soltar, você fala assim, tu habitas em mim. E quando vier aquele última estação curtinha, você fala assim, e eu em ti. Vamos lá? Entende isso? Faz isso com a mente. E você consegue parar 5 minutos do seu dia. É como se fosse um pequeno Shabat que vai organizar a tua alma. Eu tenho feito isso, gente. Pode sentar. Eu tenho feito isso. Em momentos que eu estou me percebendo acelerado. E presta atenção. Jesus Cristo, tu habitas em mim, eu habito em ti. Não é uma frase qualquer. Sabe o que isso quer dizer? Sabe o que isso quer dizer? Meu Deus, eu e o Senhor juntos podemos fazer algo tremendo. Vai ser um Senhor tão perdido. É isso. É admitir isso. É perceber, tu és o Senhor, tu és o dono de tudo, tu és o dono da minha vida, Deus. Pausa, querido, pausa. Ele é o dono, Ele é o Senhor.
Olha o que isso implica, querido, quando você entende isso, que Deus é o Senhor do tempo e é Ele quem define as estações da minha vida. A implicação, querido, é que nós paramos porque nós confiamos que Deus era o Deus do tempo e naquele dia que Ele me mandou parar, Ele está cuidando das coisas para mim. Aí Ele fala isso, portanto, não se preocupa com a própria vida, quanto é o que comer, beber ou vestir. Não é a vida mais importante do que a comida e o corpo mais importante do que a bebida, do que a roupa? Observe as aves do céu. Elas não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Olha lá, quantos de nós estamos correndo para armazenar, achando que vai faltar amanhã. E Ele chama a nossa atenção para as aves do céu. Ele fala, olha para os lírios do campo. Ele fala, por que vocês se preocupam com as roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem, contudo eu digo que nem Salomão em todo o seu esplendor vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, como Ele não vestirá muito mais a vocês, homem de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos, aqueles que não conhecem a Deus, é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam de todas elas. Quem é o Senhor do tempo? Ele. Quando Ele manda parar aquele dia, Ele está cuidando de todas as coisas para você. E Ele está dizendo para você, eu sou seu Pai. Eu cuido das aves. Eu cuido das plantas. Como eu não vou cuidar de você, que é a coroa da minha criação? Como não? Descansa, descansa, descansa. Segunda verdade para você. Primeira, então, qual é? Deus é o Senhor do tempo. Então, quando Ele diz sétimo dia, Shabat, para o trabalho, é porque Ele sabe que aquele dia é para o nosso descanso, para a gente funcionar bem. Agora, o Shabat representa também, e para mim isso aqui é muito forte, liberdade da escravidão do Egito. Preste atenção nisso. É possível que muitos de nós aqui nos tornamos escravos do sistema do Egito atual. O faraó, deixa eu te dizer, no tempo lá, ele era a figura que representava o inimigo de Deus, o inimigo do povo de Israel, tá? O diabo, a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. E ele é o faraó que hoje está agindo, querido, para escravizar você e eu, para que nós trabalhemos para ele. Eu queria que você entendesse o que Deus está falando. Olha só, querido. O papel do faraó naquele período era oprimir com tarefas e mais tarefas pesadas o povo de Deus e subjugar o povo, para que o povo pudesse trabalhar para ele e construir as cidades de Pitom, de Ramsés, porque o medo de Faraó era o quê? Era que o povo de Israel crescesse e pudesse se espalhar e estabelecer os princípios e os valores do reino de Deus. Então presta bem atenção que Deus está falando com a gente aqui. A estratégia hoje do diabo é a mesma, basicamente a mesma. E aí, querido, igreja amada, amigos convidados, nós não estamos nesse mundo para construir cidades que por fim vão cair tijolo sobre tijolo, pedra sobre pedra. Nós não estamos para isso aqui. Nós existimos, somos dotados de tantas capacidades, empoderados pelo Espírito de Deus, para mudar a história de pessoas nessa cidade, trazer esperança ao aflito, libertar o oprimido, restaurar famílias que estão em pedaços. É para isso que Deus nos capacitou. Mas você quer saber o que o diabo está fazendo com muitos de nós? Ele está roubando a nossa energia, nos escravizando no sistema capitalista desse mundo. Estamos abandonando os nossos filhos, famílias, nos subjugando a um sistema ideológico que vai decretar a nossa falência no final, querido, para que apenas o resto de nós, para que apenas o que sobrar, os anos que ainda forem possíveis, nós possamos entregar para Deus. Isso é triste. Veja se não é exatamente o que aconteceu com o povo do Egito. Olha lá, o povo de Deus no Egito. Ora, morreram José, todos os seus irmãos e toda aquela geração. Os israelitas, porém, eram férteis, proliferaram, tornaram-se numerosos, fortaleceram-se muito, tanto que encheram o país. Então subiu ao trono do Egito um novo rei,
que nada sabia sobre José. Disse ele ao seu povo: vejam, o povo israelita é agora numeroso e mais forte que nós. Temos que agir com astúcia, para que não se tornem ainda mais numerosos. E no caso de guerra, aliem-se aos nossos inimigos, lutem contra nós e fujam do país. Estabeleceram, pois, sobre eles chefes de trabalhos forçados, para os oprimir com tarefas pesadas, e assim os israelitas construíram para o faraó a cidade celeiro de Pitom e Ramsés. Todavia, quanto mais eram oprimidos, mais numerosos se tornavam e mais se espalhavam. Isso é o que eu creio do poder da igreja de Jesus. Pode oprimir como foi, ela vai continuar avançando, porque as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Mas presta atenção. Por isso os egípcios, isso quer dizer o seguinte, que quando o inimigo vê a igreja avançando, ele vai se levantar e vai montar uma estratégia para parar você e para me parar. E a estratégia dele está aí. Por isso os egípcios passaram a temer os israelitas e os sujeitaram à cruel escravidão. Tornaram-lhes a vida amarga, impondo-lhes a árdua tarefa de preparar o barro e fazer tijolos, executar todo tipo de trabalho agrícola. E em tudo os egípcios os sujeitavam à cruel escravidão. Eu quero te dizer, quando se fala assim, cara, é que lá no meu trabalho, lá, meu chefe, é que lá a minha empresa, é porque assim, deixa eu te falar. Você não está notando, querido? O Egito está acabando com você. O faraó está sugando a tua vida. O sistema desse mundo está detonando as famílias em nome de fazer, fazer e fazer. E sabe como ele te oprime? Se você não fizer, você é demitido. Você acha que era diferente de lá de faraó? Era surra primeiro. Vinha o massacre. E aí, mano, vamos matar. Porque se não está produzindo, vamos matar. Vamos demitir. Gente, vamos abrir os olhos. Deus está querendo falar conosco hoje aqui. Sabe o que é o Shabat? O Shabat é um dia que Deus deu para o seu povo, logo que o povo foi liberto do Egito. Você lembra? Deus tirou do Egito depois. Você lembra quantos anos eles ficaram lá, servindo como escravos? 430 anos. Você quer saber como foi o trabalho deles nesses 430 anos? Gente, presta bem atenção. Nessa condição que nós acabamos de ler, eles passaram 430 anos, eles não tiveram um dia sequer. Eu pergunto, essa é a vida que Deus tem para mim e para você? Vamos olhar para eles que fica mais fácil de responder. Essa é a vida que Deus tinha para eles? Agora olha para mim e para você. Por que a gente aceita isso? Quando Deus tira o povo de lá, olha que coisa mais linda isso. Ele tira, Mar Vermelho, milagre, atravessa, acaba com os inimigos, chega no monte, para tudo, ele traz a lei, ele estabelece o Shabat aí, é aí. Então a gente precisa entender na história o que significa o tempo de Deus para estabelecer o Shabat. O Shabat agora vai se tornar uma lei, uma lei. Deus está querendo mandar um recado para o povo de Israel. Primeiro, deixa eu explicar. Olha que profundo isso. No crescente fértil, os deuses eram adorados pela escravidão e o trabalho dos empregados, dos servos. Olha só. Que serviam e ofereciam sacrifícios para eles, porque eles estavam cansados demais de trabalhar. Então eles estabeleceram um sistema de escravidão para adorá-los e cultuá-los, porque eles, os deuses, estavam cansados. Quando o povo está lá no Egito, você lembra como é que foi a libertação do Egito? Cada praga representava uma vitória sobre um Deus que estava dominando o Egito, sobre os quais eles serviam e trabalhavam para eles. Quando Deus derrota com as pragas, ele está derrotando os falsos deuses do Egito, derrotando inclusive Faraó, que era uma espécie de Deus, quando chega na casa de Faraó, e agora quando ele tira o povo e põe lá no meio do deserto, ele diz o Shabat para vocês, é um presente para vocês. Ele está dizendo o seguinte: eu sou um Deus diferente. Eu sou um Deus diferente. Você pode imaginar as emoções do povo? Presta atenção, vamos falar de emoção aqui. Você pode imaginar as emoções daquele povo 430 anos como escravo? Você acha que ele se sentia com valor, sim ou não? Você acha que ele se sentia máquina, um objeto ou gente? Mas quando Deus tira e dá o Shabat, ele está dizendo: vocês não são máquina, vocês são meus filhos. E eu os criei para 6 dias e pausa, 6 dias e pausa. Deus está devolvendo senso de valor. Deus está devolvendo dignidade, igreja. A gente precisa entender que, em primeiro lugar, querido,
Esse negócio do Shabat aí é um testemunho para Egito e para as nações vizinhas de que o povo de Deus é um povo que é livre, não é escravo. Sabe o que significa isso na prática? O que significa na prática, querida, é que quando nós adotamos o Shabat, a gente está dizendo que a gente não é um instrumento de produção para fazer pirâmides, cidades. Nós não somos máquinas de fazer. Nós estamos dizendo, o meu Senhor me libertou fisicamente, emocionalmente e espiritualmente. O meu Senhor, Ele me trata de maneira diferente. O que Deus está falando com você? Deus está formando uma igreja que precisa se levantar nessa terra, quando o Egito se levanta e diz, não, você tem que continuar ralando, você não pode parar. Para dizer para eles, não, eu sou o quê? Eu sou o quê, gente? Livre, fala assim, eu sou livre. Eu sou livre do Egito. Eu sou livre de Faraó, meu amado. Como isso é importante. Nós não somos como eles. Deus me libertou de Faraó, Deus me libertou da cruel escravidão, Deus me libertou dos meus medos, Deus me devolveu o senso de valor e propósito. Terceira verdade que você precisa aprender. Então, a primeira, Deus é o Senhor do tempo, da vida, e Ele disse que você precisa. Certo? Segundo, Ele nos dá o Shabat para ser uma testemunha de que nós somos o quê? Livres e não mais escravos de Faraó. Não me submeta ao subir. Gente, deixa eu falar para você. Quando você tentar falar comigo, e eu estou falando isso aqui de maneira muito séria para a igreja, e eu não atendo você ou qualquer coisa, no dia da família, especificamente, vocês não vão me achar, é porque eu não sou escravo. Eu não sou escravo. A equipe sabe do comitê, né? De Novo Espaço. Nós estamos orando pelo Novo Espaço. Tá? Daqui a pouco surge uma emergência. Que dia é a reunião que se pede? Quinta-feira, é o dia da família nossa. Eu só digo assim para eles, quinta-feira eu não vou, não posso. Porque eu cesso o meu trabalho. Porque eu não sou máquina. Sou gente. E eu já vivi isso. Eu sei como eu ajo. Então, é isso. Eu não sou o quê? Escravo. Eu sou último princípio. E a terceira verdade que nós precisamos sair daqui entendendo hoje. O Shabat nos lembra que Deus completou todo o seu trabalho. Olha Gênesis 2, 1 e 3. Assim foram concluídos os céus e a terra e tudo que neles há. No sétimo dia, Deus já havia concluído a obra que realizara, e nesse dia descansou. Abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que realizara. O que significa isso? Então, nós já nos lembramos que Ele é o Senhor do tempo. Isso implica, então, querido, reconhecer a nossa limitação sobre o tempo e as estações da vida. Nós já aprendemos que Ele tem o poder sobre o Egito e nos livrou do domínio da escravidão, por isso nós somos livres. Mas Deus completou todo o trabalho da criação. Significa, querido, completude, suficiência, plenitude nele mesmo. Eu vou explicar. Isso quer dizer que Deus não depende do seu e do meu trabalho para que o mundo gire. Diz para o seu irmão isso, Deus não depende do teu trabalho para o mundo girar. Quero dizer isso com tristeza e quero dizer, inclusive, como um pedido de oração da igreja, para a igreja. Nós estamos vivendo um momento no país, no Brasil, entre as igrejas evangélicas, onde os pastores estão cometendo suicídios. Isso é público, isso já tem matéria nacional sobre isso. Eu quero dizer de todo o meu coração que nós temos cuidado da nossa equipe pastoral uns dos outros, dos nossos corações. Mas um dos princípios que nós temos aprendido como pastores dessa igreja é que quem vai cuidar da sua vida, resolver os seus problemas, é Deus. Não somos nós. Nós podemos ajudar vocês. Nós podemos apoiar, orientar vocês. Mas só tem um que pode resolver o seu problema e o meu. Ninguém pode resolver o problema do Técio senão Deus. Okay? Eu tenho pastores que me ajudam, mas eu não dependo deles. Igreja, o que está acontecendo é a gente assumir uma posição que não é nossa.
A gente quer desenvolver um papel que não é nosso. É a síndrome, no caso de pastores, do messianismo. Nós somos o Messias enviado. Não, o Messias é Jesus. Nós somos discípulos, servos amados dele, trabalhando seriamente no reino. Mas o Messias é ele. E você, ovelha, precisa entender isso dos seus pastores. Para que você ore por nós. E para quando você estiver numa grande crise, você lembre que tem um sumo pastor que está de plantão 24 horas, que habita em você, não está fora de você, que não habita no templo, habita em você, e que ele está disponível para você. E que se você correr para ele, eu te garanto, nenhum conselho que o Técio, o Júnior, o André, Leandro, Ranulfo, o Xene te der vai ser melhor do que aquele que o Espírito te der lá no quarto secreto. Está entendendo, igreja, isso? Deus fez a obra completa, gente. Por que às vezes a gente tem a arrogância de que agora a gente tem que trabalhar muito porque a obra ficou incompleta? É quase que isso que a gente está dizendo. Nós vamos terminar o que Deus não terminou. Não, Deus terminou tudo. E ele olhou e disse, isso tudo é o quê? Muito. A gente trabalha em cima do trabalho dele. Mas a gente não é Deus. Vamos acordar. O que eu faço nessa igreja, deixa eu te dizer, no dia que Deus me tirar, Ele vai colocar outro para fazer, em nome de Jesus. Essa igreja não depende de mim. É um privilégio meu, da Marta e dos pastores, e seu, servir aqui. Mas eu não sou indispensável, a obra é dele. O Senhor é Ele. E quando você entende isso, você vai buscar o equilíbrio, porque o problema da humanidade desequilibrada é porque está tentando criar um novo jardim, ao invés de se satisfazer com o jardim criado por Deus. E aí, quanto à questão do trabalho, vai ter o desequilíbrio para aqueles que querem, então, criar um novo jardim, para aqueles que nem o jardim anterior serve para eles, que são os preguiçosos. Mas Deus tem equilíbrio. Deus nos deu tudo isso, querido, para a gente fazer no ritmo dele. Ele criou todas as coisas em 6 dias. E depois ele o quê? Cessou o trabalho. E a obra estava o quê? Absolutamente completa. Isso significa, sabe o quê? Que eu posso trabalhar 6 dias e eu posso pausar. Porque não vai ficar faltando nada. Sabe qual é o teu desafio? O teu desafio é a multidão de e-mail, a multidão de coisas inacabadas. Mas eu quero só te lembrar que quando você morrer, tudo isso vai ficar. Você entende que a gente vive uma base de sofisma? Não, vamos parar. Deus nos capacita a produzirmos para tudo que a gente constrói, ter propósito de expandir e abençoar. Eu quero ler agora o 4º mandamento e eu quero te dar 4 recomendações para você sair daqui com ele. Vamos ler o 4º mandamento, Êxodo 20, 8 a 11. Lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. Trabalharás 6 dias e neles farás todos os teus trabalhos, mas o 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor, o teu Deus. Então, de novo, Shabat, sábado, quer dizer o quê? Pausar do trabalho. Não pega literalmente sábado, tem que ser sábado. O meu Shabat é que dia? Quinta. O seu vai ser o seu melhor. Tá legal? Ele diz, mas dedica isso ao Senhor teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum. Nem tu, nem teus filhos ou filhas, nem teus servos ou servas, nem teus animais, nem os estrangeiros que morarem em tua cidade. Isso é tão legal, porque o povo de Israel respeitava isso. E ele não ficava usando os empregados para trabalhar para eles no 7º dia, não. Eles entendiam que aquele dia também era dia de descanso para os empregados. Olha que lindo isso. Deus estava ensinando. Aí ele fala assim, ó. Pois os 6 dias o Senhor fez, pois em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles existe. Mas no 7º dia, pausou, cessou o trabalho. Portanto, o Senhor abençoou o 7º dia e o santificou. Eu tenho uma pergunta para você. Você acredita que o Deus que fez tudo perfeito em 6 dias e depois disse que ficou muito bom, Ele pode cuidar das necessidades da sua família quando você parar? Ele pode cuidar dos teus negócios quando você fechar para viajar de férias com a sua família? Quando você pausar, que Deus vai cuidar, querido, dos seus empregados, da sua conta, do seu amanhã? Sim ou não? Meio tímido. Sim ou não, igreja?
Deus completou a sua obra da criação. E preste atenção, porque eu vou fechar com essa frase e te dar 4 recomendações. Mas agora, Ele está trabalhando na história da sua criatura. Na minha história, na sua história. E isso Ele faz enquanto nós descansamos. O texto de Salmo 129 diz que Deus trabalha enquanto nós o quê? Dormimos. Daqui para frente, quando você estiver perturbado, que amanhã é o dia do seu descanso e tiver um monte de coisa na sua cabeça, eu quero te convidar a fazer uma oração. Diz assim: Deus, eu vou dormir e amanhã eu vou pausar o meu trabalho, porque o Senhor trabalha enquanto eu descanso. Você pode crer nisso? Deus quer te dar experiências sobrenaturais. Eu vou te falar uma coisa, cara, Sabe o que vai acontecer? Deus vai aumentar os teus celeiros, não é por causa do teu trabalho, não. Os outros 6 dias você vai ganhar mais do que os 7, 8, 9, 10, você trabalha sem pausar. Pode crer. Você pode crer no que eu estou te falando. Deus não é brincadeira. Então, o que fazer? Só depois dessas 3 verdades é que você consegue aplicar o Shabat na sua vida, sabia? Só. Se você entender isso, você consegue viver o Shabat. Ah, teste, mas agora para viver o Shabat, como é que é mesmo? Vou te dar 4 passos para você sair daqui e viver. Primeiro, para tudo, para de trabalhar. Shabat é o quê? Cessar o trabalho. Para tudo. Para mesmo. 6 dias, no 7º, cesse o seu trabalho. Deus quer te ensinar sobre isso. Você vai ver o profundo amor de Deus cuidando da sua vida. Agora, você vai ser, como eu já disse aqui, tentado a não pausar, porque você vai lembrar do projeto, da monografia, dos WhatsApp que estão ficando para responder, do carro que tem que arrumar. Você... Para tudo. Para tudo. Deus é Deus e Deus descansou, certo? Então vamos descansar. Para o mundo, isso vai ser chamado de ineficiência e improdutividade. Para Deus, querido, isso é equilíbrio. Isso é recriar, para não deixar a sua energia parar. Amém, gente? Segundo, parar para quê, pastor? Parar tudo e fazer o quê? Pastor, está pirando minha cabeça. Descansar. Descansar. Às vezes quando eu pego a Marta, a gente vai... Agora a gente descobriu as bicicletas da beira do Guaíba. Vamos para lá, põe lá cartãozinho, tira as bikes, vamos ficar andando aquela orla inteira, contemplando, descansando, relaxando. Você lembra que o princípio do pausar o trabalho, no termo hebraico, não é necessariamente desativar a atividade? Vocês entenderam isso? Não é a forma passiva, é a forma ativa para com o trabalho. Isso significa que você pode descansar realizando algumas atividades diferentes daquela que você faz nos 6 dias, e que isso vai te produzir descanso. Entendeu, gente? O que te descansa? O que traz para você? Lá em casa tem muita coisa que a gente curte, que a gente gosta. Agora, deixa eu explicar uma coisa muito linda aqui, muito linda. Os judeus, no longo da história, eu admiro muito esse povo. Ao longo da história, eles sempre aplicaram o princípio do Shabat. Este ato único da aplicação do Shabat, talvez mais do que qualquer outro no povo judeu, os guardou como nação da pressão das poderosas culturas que tentaram assimilá-los. Por isso, frequentemente se diz que durante 35 séculos, ouça isso, o sábado tem guardado os judeus mais do que os judeus têm guardado o sábado. Isso é profundo. Eu pergunto, será que nós que somos o Israel de Deus hoje, estamos entendendo esse presente de Deus? Vamos lá? O que mais? Descansar, parar, descansar. Diga comigo, parar, descansar. Só um detalhe mais de descansar, não vai pagar a conta de banco nesse dia, tá? Não vai levar carro para consertar nesse dia. Você lembra que você tem 8 dias de trabalho e você tem outras horinhas? Você lembra? Durante a semana? Você cria outros mecanismos. Esse dia não é para resolver os pepinos que estão pendentes. A propósito, mais do que isso, eu te ensinar como fazer um Shabat mesmo. Você compra a carne, a comida, você pensa em tudo que vai acontecer. Você planeja no dia anterior. Entendeu? Por exemplo, eu não cozinho, né? Então, cozinhar para mim é descanso.
Então, no Shabat lá em casa, eu, muito de vez em quando, vou lá e cozinho. Porque para mim é descanso. De vez em quando eu digo para ela, mas assim, faz um bem tão grande para mim, só que para ela é trabalho. É o trabalho dela, todo dia a Martinha faz comida em casa. Então, o Shabat dela, a gente tem que cessar o trabalho. Mas para mim não é problema. Então, essa coisa você vai descobrindo. Mas pensa antes, organiza antes, para que você chegue no Shabat descansado. Por isso que eles param no final da tarde. Que a noite já é o descanso para o dia seguinte. Tá legal? Vamos lá. Quarto passo. Alegre-se na criação. O terceiro passo. Alegre-se na criação, nas duas perspectivas. Aqui eu quero falar da contemplação mesmo, tá? Gente, vamos voltar a contemplar o que Deus criou? Vamos lá? Passarinho, sol, pôr do sol, as estrelas. Gente, cria formas de contemplar. Contemplar. Agora eu quero te chamar para contemplar a criação, se deleitar na criação. E esse conceito de deleite no Brasil é uma coisa, né, América Latina complicada, porque quase sempre está ligado à festa, bebida, loucura, sexo, riquezas, luxúria. Não. Se deleita na criação de Deus. Relaxa. Agora, se alegre com famílias também, com pessoas. Se deleite na criação que é o ser humano. Se reúna com pessoas, né? Eu e Martinha gostamos muito de nutrir isso com as meninas pelo ritmo da nossa vida, né? Pelo ritmo muito grande. Então, aquele dia a gente quase sempre para os quatro. Mas, de vez em quando, a gente diz assim, vamos chamar um dos pastores aqui, vamos chamar o da equipe, vamos fazer um plano junto, vamos sair para... Porque contemplar, e às vezes você sentar, e a gente tem aprendido isso com os nossos vizinhos, né? E o Shabat é uma oportunidade para contemplar os vizinhos, para conversar com os vizinhos, né? Para poder ouvir a história dos vizinhos e criar aproximações. Contemple, contemple, contemple. E por último, alegre-se, né? Por último, contemple Deus e o adore. Quarto lugar. Deixa eu dizer uma coisa. Eu quero dizer uma frase que eu quero que você guarde. O nosso Shabat é uma pessoa, não é um dia. Por isso, se você parar, se você descansar, se você se alegrar com a criação, mas você não fizer o quarto passo, você não vai se reabastecer. Sabe por quê? Porque o meu Shabat, o seu Shabat é Jesus. E ele fala, entra no meu descanso. Você lembra o convite dele? Vinde a mim, todos vocês que estão o quê? Cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O quarto é o mais importante. É ele que valida os três primeiros. É ele que faz com que você possa ser renovado e que as ondas sejam equilibradas. Você possa sair para viver os 6 dias intensamente, glorificando o nome dele. Podemos orar? Glória a Deus. O que Deus falou com você e o que você vai fazer a respeito. Se você puder inspirar, expirar, é isso. Jesus Cristo, tu vives em mim, tu habitas em mim, e eu habito em ti. Senhor, nós queremos aprender a viver compreendendo que os tempos e as estações da nossa vida não nos pertencem. Por isso o Shabat não me pertence. Ele é teu. E nós queremos te adorar, Senhor, com esse princípio tão lindo, com essa dádiva, com esse presente. Nós entendemos hoje também, Senhor, claramente que o Senhor nos deu o Shabat como um testemunho para as nações, para o Egito, para Faraó, e que Tu és um Deus que nos ama e não vai nos escravizar 7 dias da semana. Do contrário, a Tua relação conosco, embora sejamos servos, é de amigos, tão diferente do Egito. É de amigos, Tu nos chamas de amigos. E como amigos e filhos amados, Tu nos entregas um dia, para que nós possamos repousar. Pai, eu peço que nessa noite, nessa manhã, todo medo,
todo medo, insegurança do amanhã, de que sou eu quem vou lidar com um futuro, caia por terra hoje e eu possa pausar, para que o Senhor me coloque em equilíbrio, crendo que o Senhor vai me levantar como uma luz nessa cidade, nos levantar para dizer: nós somos um povo diferente, nós não somos escravos do Egito, do sistema capitalista, nós pausamos, porque esse é o ritmo da vida. Mas o Senhor nos trouxe a verdade, Senhor, de que o Senhor fez tudo em 6 dias, e no 7º o Senhor cessou o trabalho. E o Deus que cria o mundo em 6 dias é o Deus que sustentará o dia do nosso descanso, cuidando das coisas, cuidando de nós, para que nós possamos voltar a frutificar na medida que o Senhor nos criou para sermos. Perdão, Senhor. Querido, talvez hoje você precise pedir perdão ao Senhor. Peça perdão a Ele. Diga: Senhor, eu me fiz um escravo do sistema do Egito. Eu entrei no jogo, Pai, achando que mais um dia de trabalho supriria a minha vida. Deus, achando que eu que tenho que fazer o futuro, mas é o Senhor quem cuida. Achando que se eu parar, tudo vai parar. Deus, perdoa a minha arrogância, Senhor. E diga: Senhor, eu quero que o Senhor me faça uma luz nessa cidade. Eu faça parte, Senhor, desse testemunho de pessoas que não se entregam, que vão pausar, parando, descansando, se alegrando com a criação, mas regozijando e adorando o Deus, o Shabat, que é o Jesus. Nós queremos encontrar descanso em Ti, Senhor, porque fora de Ti não há descanso. Que nessa manhã, Pai, haja o renovar de compromissos, haja arrependimento e haja descanso de alma, Senhor. Tu és o Deus que cuida do nosso amanhã. Você pode dizer isso: Tu és, Senhor, o Deus que cuida do meu amanhã, que cuida da minha vida. Pai, recebe a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Será que a gente pode cantar aquela música: eu vou jogar-me em teus braços, como criança me gira no ar? Depois vem os avisos e a gente vai se abraçar e desejar um dia abençoado. Pode ser? Vou olhar em teus olhos. Podemos ficar em pé? Eu queria que você pudesse. Essa é uma das músicas que mais me emociona, porque eu tenho sempre essa sensação de que Ele me toma nos braços e Ele brinca comigo. É assim que Ele faz. Viver com Deus é algo maravilhoso, gente. Para que se arrebentar, né? Tão bom. Então canta essa música com esse sentimento de filho hoje, tá bom? Coloca a tua alma na presença dEle. Talvez você se sentiu só, mas a voz dEle foi ouvida hoje Posso aqui. ouvir a tua voz. Diz: meu coração é teu, Pai. Meu coração é teu. Quero em teus braços descansar. Olha, agora é mais profunda essa. Eu sou teu filho, Senhor. E é bom estar contigo. Aquele dia representa os outros dias. Quando você aprende o Shabat, cada dia vai tendo o sabor daquele sábado. Isso é maravilhoso. Diga: Senhor, a minha alma é tua, Senhor. Meu corpo é teu, meu espírito é teu. Diga isso, Pai. Quero olhar nos teus olhos. Oh, Pai. Posso ouvir a tua voz. Meu coração é teu. Quero em teus braços descansar. Sou teu filho, Pai. Sou teu filho. Diga isso, é bom estar contigo, Senhor. E é bom estar contigo como um filho que sente a presença do Pai. Ele quer nos envolver, Ele quer te abraçar, Ele quer cuidar das tuas necessidades, amado. O teu amanhã está nas mãos dEle.
esse é o momento que eu mais quero. A hora de te encontrar. Vou olhar em teus olhos, vou jogar em teus braços, como criança me tira no ar. Esse é o instante que eu espero, esse é o momento que eu mais quero. A hora de te encontrar. Pai, só o Senhor pode fazer isso. Só Deus é capaz. Queria dizer para você que se você começar a praticar isso hoje, essa semana, pausar de todo o trabalho, descansar, se deleitar, alegrar-se, adorar, logo, presta bem atenção, você descobrirá outros 6 dias que vão estar sendo infundidos das mesmas qualidades. E nós seremos pessoas equilibradas para a glória dele. Podemos nos ajudar nessa jornada? Podemos? Lá na sua célula, eu quero dar liberdade para você. Quando você me vê acelerar demais, você chega. Você já sabe que tem uma tensão. Nós vamos nos ajudar, mas nós seremos uma luz nessa cidade. E que nós somos livres para a glória de Deus. Deus abençoe.